Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que prazer enorme poder falar com vocês, só que agora no Vivendo de Vistoria. Você que já me conhece de outras caminhadas de vistoria sabe que a gente está nesse processo, nesse caminho maravilhoso do mundo das vistorias há bastante tempo. Agora a gente vai aqui conversar um pouco e responder uma das perguntas que mais me fazem. Diego, por que ser um vistoriador? Primeiro, pessoal, por que as pessoas me perguntam isso, né? Porque quem me conhece, eu converso isso com todo mundo, sabe que eu tenho uma trajetória fora também das vistorias, mas uma trajetória profissional, Diego, não necessariamente. Eu sempre lidei com o mercado imobiliário, porque antes e durante até a minha caminhada como vistoriador, eu tive algumas graduações, eu estudei, tinha alguns sonhos enquanto estudante, vamos dizer assim. E a ideia lá no passado é que eu fosse ser um advogado, por exemplo, né? Porque o meu sonho lá na época, quando eu comecei a fazer isso, ou era ser, vai lá, um grande empresário ou um grande advogado. Eu fiz curso preparatório para concurso de magistratura, para ser juiz, para o Ministério Público do Trabalho. Então eu tinha um sonho de seguir numa carreira jurídica. Só que não rolou. Por que não rolou? Porque durante esse meu período de estudo, eu ingressei de vez no mercado imobiliário. Lá no meu passado, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, sou natural de Santa Catarina, morei sempre na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Eu preciso fazer esse apanhado histórico para você entender um pouco melhor e ver como isso combina com você também. E naquela época, lá na praia, a gente não tinha muita opção de trabalho. O nosso trabalho, ele era voltado para quê? Ou para o turismo, né? E aí quando você fala turismo, são mercados, restaurantes, hotéis e afins, ou construção civil, né? Eu trabalhava nos dois, né? Então sempre muito ativo nessa questão também. Então eu trabalhava na construção civil de ajudante lá atrás, né? E também nas horas vagas, nos finais de semana, à noite, quando não estava estudando, porque de segunda a sexta eu estudava, aí eu já estava no restaurante e tudo mais, trabalhando como garçom e enfim. Diego, o que isso tem a ver com a tua entrada no mercado imobiliário? Bacana. Quando eu trabalhava nas obras e também no restaurante, tinha um corretor de imóveis que ele vendia as obras que eu ajudava a construir, né? E também ele frequentava o restaurante em que eu trabalhava. Isso eu devia ter uns 16 anos, 17 talvez. E aí ele foi lá na minha casa, conhecia meu pai e tal, e perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Só que eu não estava em casa, eu estava trabalhando, mas ele deixou o recado lá. E aí eu falei, não, vamos embora. Fui lá, conheci, conversei, perguntou se eu sabia dirigir. Eu disse que sabia, só que eu não sabia dirigir. E eu meio que aprendi a dirigir ali com ele. E lá naquela época, eu então entrei na imobiliária de praia e fazia tudo. Fazia foto para o site, atendia cliente, redigia os contratos. Então não fazia corretagem, porque eu não sou corretor, né? Aí só passava a bola para ele, e também fazia as vistorias. Quando eu saí dessa imobiliária, aí eu fui para uma outra, aí eu saí do mercado, fui trabalhar numa empresa de venda de imóveis, no varejo e tudo mais. Então veja, eu já passei por construção civil, já passei por um faz-tudo dentro de uma imobiliária, já fui garçom. Depois disso, aí sim eu ingressei na faculdade. Não, antes da faculdade eu fiz curso de instrumentação cirúrgica. Eu quase acabei, só faltou fazer a parte teórica. Aí eu entrei na faculdade de administração. Primeiro semestre eu paguei, no segundo eu fiz o Enem, até consegui uma bolsa de 100%. Massa, cursei curso de administração. E nesse curso de administração, enquanto eu estava nessa empresa da Kibon, eu conheci uma pessoa, né, chamada Dário, meu amigo até hoje, e ele trabalhava numa imobiliária grande chamada Brunholi, aqui de Florianópolis também. E aí ali sim eu comecei a me inteirar e a trabalhar com vistorias propriamente dito. Eu trabalhava na parte de manutenção, atendendo os chamados de manutenção, mas fazia as vistorias também. Quando eu saí da imobiliária, eu fiquei sem emprego, né? Eu fui demitido também. Eu sou um cara das demissões, né? Eu falo algumas coisas muito diretas, muito retas e algumas pessoas não gostam. Então eu fui desligado também. Mas mentira, naquela época a Brunholi estava mudando lá todo o seu formato e estava cortando custo. Ela saiu de 8 agências, acho que para uma ou duas só, e digitalizou tudo. E aí eu fui nessa leva também. E aí eu fiquei sem trabalho e fui trabalhar de vendedor de novo, na rua, só que daí numa empresa de alimentos. Fiquei acho que 2 meses, falei, cara, isso aqui não é para mim. Até que encontrei alguns amigos e, Diego, tá surgindo aí a ideia de vistorias terceirizadas, a gente está precisando. Tu não quer fazer pra gente? Falei, vamos embora.
E aí eu entrei, tá? Vou fazer um corte aqui, pessoal. Esse falei vambora, eu caí de cabeça. Eu tinha toda uma experiência e um sonho. Pô, eu estudei para ser advogado, eu estudei para ser administrador, eu já trabalhei com vendas, trabalhei, né, em obra, que seja. Poderia seguir várias outras carreiras. E aí eu entrei na carreira de vistoriador. Foi premeditado lá atrás? Não, não foi. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Por quê? Porque do ser vistoriador é onde eu cheguei com tudo que eu tenho hoje aqui. Então eu tenho minha casa própria, que eu mesmo construí, com o dinheiro 100% das vistorias, então vale muito, em termos de valor isso é muito gratificante. A gente conseguiu os nossos carros, os nossos confortos, as nossas viagens, tudo 100% da vistoria. Então assim, por que me tornar um vistoriador? Porque na época, e ainda assim até hoje, e isso vale para você que está vendo esse vídeo um pouco sem rumo ou querendo mudar de rumo, estudou tanto, mas não conseguiu se encaixar no mercado, isso vale para você. Por quê? Porque hoje o mercado de vistoria ele está muito aquecido, no seguinte sentido: falta profissional no mercado, as imobiliárias não têm mais a tendência de ter vistoriadores próprios internos, e tem todo um movimento acontecendo no qual as imobiliárias elas meio que esqueceram do negócio de vistoria, entendeu? Porque a vistoria ela é algo super importante, ela é uma das partes mais importantes do contrato de locação. Então eles precisam de um vistoriador, só que a imobiliária não prepara ninguém para ser vistoriador. Às vezes ela contrata uma pessoa e vai ensinar a ser vistoriador. O corretor de imóveis ele não se prepara para vistoriar os seus imóveis. O dono da imobiliária muitas vezes não sabe fazer vistoria. Às vezes a imobiliária entrega para esse proprietário uma vistoria mal feita. Entendam que toda locação tem que ter uma vistoria. Por que eu digo na prática? Porque boa parte das locações no Brasil, acredito que quase metade delas ou até mais, são feitas entre proprietário e locatário direto. Não existe uma imobiliária intermediária, mas nós temos a outra metade desse mercado. Então, todas as imobiliárias grandes ou de médio porte ou pequeno porte que lidam com seguro fiança, que tem um contrato algo mais profissionalizado em relação à locação, elas precisam de uma vistoria. E não tem quem faça essa vistoria. E as empresas que fazem vistoria cobram muito caro para fazer essa vistoria. Então tem um mercado muito bom e muito aberto para você se tornar um vistoriador. Então hoje eu respondo para você essa pergunta: por que se tornar um vistoriador? Eu me tornei vistoriador porque tinha essa lacuna de mercado, como tem até hoje. E hoje, como eu já passei por todas as dificuldades, eu olho para trás e eu posso dizer para você: você deve se tornar um vistoriador. Você deve aprender a fazer vistoria, independentemente da tua formação. Então assim, quando eu comecei a minha empresa de vistoria, pouco tinha a cultura de terceirização das vistorias. Tinha pouco dinheiro nisso também. Para você ter uma ideia, eu pagava o salário dos meus primeiros vistoriadores com o dinheiro da faculdade, né? Porque a primeira eu fiz no ProUni, a segunda não. A segunda já era paga. Então eu tinha um vistoriador, o salário da faculdade, ou a mensalidade da faculdade era quase R$2.000, então eu não pagava a faculdade e pagava ele. Rolei com isso aí quase um semestre nesse sentido. Só que hoje está tudo pronto para você, pessoal. Hoje você encontra cursos de vistoria para você aprender a fazer vistoria. Hoje as imobiliárias já estão mais aceitando terceirizar a vistoria, porque é algo delicado para a imobiliária. Existem diversos aplicativos de vistoria que você pode utilizar, como o Pleno Vistorias, por exemplo, que vai te entregar todas as ferramentas para você fazer uma vistoria. Você não precisa fazer mais vistoria na mão. Por que se tornar um vistoriador? Porque você vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Você vai conseguir conduzir a sua própria vida no sentido financeiro e de horário, porque você vai ser um empreendedor, você vai conduzir toda essa demanda, essa força de trabalho que vem para você. Então você escolhe os horários que vai fazer as suas vistorias, você vai conseguir gerar o seu próprio recurso, gerar o seu próprio dinheiro de acordo com o teu trabalho. E aqui eu não estou dizendo para você ser um vistoriador de uma empresa de vistorias, você ter a sua empresa própria de vistorias, ou você ser um vistoriador de uma imobiliária. Qualquer um desses três tem um perfeito encaixe. Só falta a pessoa aprender, a pessoa querer fazer o serviço. Então, por que você vai se tornar um vistoriador? Porque você vai conseguir se colocar no mercado de trabalho de novo, você vai ganhar muita grana fazendo vistoria desde que você se esforce. Não vem de graça esse negócio. Você tem que estudar, você tem que se dedicar para daí vir o fruto ali na frente.
Diego, mas eu sou formado em enfermagem, eu sou formado em técnico em administração, eu não sou formado em nada. Não tem problema. Nós vamos pegar a tua força de vontade, o teu discernimento, a tua vontade de aprender, a tua vontade de ganhar dinheiro e nós vamos te transformar num vistoriador. Diego, tu fica falando toda hora que tu vai me transformar num vistoriador, porque é um compromisso nosso aqui do Vivendo de Vistorias. Nós vamos dar tanta dica para você, tanta informação para você, que você vai aprender a fazer vistoria aqui com a gente, você vai viver de vistoria. Combinado? A gente se vê.